Eu vou falar com o Matias Brotero, ele está em Lviv, um dos principais pontos de saída dos ucranianos. Matias, nossa, Matias, é muito grande a movimentação atrás de você, hein? Lembrando, hoje bateu 2 milhões de refugiados de guerra. Matias, a situação segue muito tensa, não sei se você conseguiu acompanhar a evolução do noticiário aqui. Agora um alerta da Agência Internacional de Energia Atômica sobre a necessidade de salvaguardar sistemas em Chernobyl, porque as pessoas que estão lá, as 210 pessoas que estão lá, desde que a usina foi tomada pela Rússia, seguem trabalhando sob mira de arma e já há perda de sistemas. Sim, Dani, inclusive antes de chegar aqui a Lviv, onde eu estou agora, né, antes lá na Polônia, eu conversei com algumas pessoas que temiam bastante que houvesse ali um ataque maior em relação a usinas nucleares como aquela que a gente viu, né, a outra usina nuclear, não a de Chernobyl, e que isso sim poderia causar uma explosão ali que poderia afetar inclusive a Polônia. Então, o temor a respeito de ataques que os russos vêm fazendo, como aquele que nós vimos, que não atingiu diretamente a usina, mas sim um prédio lado, mas sim a atenção da população a respeito de como a guerra poderia se desenvolver, até de maneira não proposital, digamos assim, se um tiro fosse disparado, mas de maneira não segura. A gente está com um probleminha no sinal do Matias. O Matias está num corredor humanitário, ele está ali, vocês estão vendo, ele está cercado de pessoas. Ele estava fazendo o relato sobre a situação agora, inclusive o nervosismo diante da informação que a gente trouxe agora há pouco, um alerta da agência que monitora o fornecimento, a geração de energia nuclear no mundo, de que não há segurança para manter segurança operacional para manter as atividades em Chernobyl como elas estão hoje. A gente conseguiu retomar o sinal com o Matias, vamos voltar a falar com ele para que ele possa trazer as informações para a gente. Obrigado, querido, vamos na luta. Você não desiste, eu também não. É isso, Dani. Inclusive, é importante até reforçar, esse microfone falha às vezes porque eu estou num lugar muito lotado. É a estação central de Lviv. Essa fila que vocês estão vendo atrás de mim é um dos 3 corredores que dão para a plataforma aqui em cima. E essa aqui especificamente está indo para a Polônia. Desde que eu cheguei aqui na estação, eu já estou aqui umas 3 ou 4 horas, essa fila não diminuiu, ela só aumentou, ela sai pelo outro lado e há um saguão imenso na entrada que mostra como há sim um imenso número de refugiados deixando Lviv, passando por Lviv. A gente está falando em cerca de 50 mil refugiados que passam nessa estação diariamente e que isso vem preocupando inclusive autoridades locais, né? O caso do prefeito aqui de Lviv, como também já preocupou o governo tcheco, que decretou o estado de emergência por causa desse êxodo, e como as cidades e como os países podem trabalhar para conseguir receber esse número que, de acordo com a ONU, pode chegar a 5 milhões de pessoas na Europa, já passa de 2 milhões de pessoas. Dani, agora em meio a esse grande número de refugiados que seguem deixando a Ucrânia, fugindo do ataque da Rússia, houve mais uma tentativa de estabelecer corredores humanitários, né? Aquela área desmilitarizada em tese, né? E que, inclusive, de acordo com a Rússia, seria estabelecido em Sumy, Mariupol, Chernihiv, Kharkiv e Kiev, de acordo com agências russas de notícias, mas a gente sabe que houve relatos de bombardeios em Mariupol que inviabilizou o estabelecimento desse corredor humanitário seguro na região, né? E que em Mariupol também centenas de refugiados estão escondidos, muitos inclusive sem água. O presidente Volodymyr Zelensky falou, inclusive teve uma criança, né, que morreu de desidratação. Já em Sumy, o governador falou há pouco que 3.500 civis foram evacuados. Então, em tese, Sumy teria sido o local por onde alguns cidadãos teriam sido evacuados, mas a princípio eles tinham informação de que não houve pessoas que foram que receberam disparos ali, tiros disparados em pessoas, em civis, mas eu mesmo, conversando há pouco com uma pessoa que estava nessa fila indo para a Polônia, disse que o tio dela tentou deixar Sumy, estava acompanhado da tia, a tia conseguiu normalmente pelo corredor, mas o tio, de acordo com o que ela ouviu,
foi alvejado, ela não sabe exatamente como, porque as linhas de comunicação estão muito difíceis, mas ela soube que o tio dela foi ferido e teve que ir para o hospital, né? Ela caiu aos prantos quando falou, inclusive, sobre isso, sobre não conseguir falar com a família, e falou que ela está deixando aqui a Ucrânia em direção à Polônia, em direção a outros países depois da Europa, só o começo de uma grande viagem para tentar arrumar um emprego, conseguir um dinheiro para trazer, para tentar tirar a família dela, infelizmente, da Ucrânia, que é o que ela não queria. Então a gente tem um pouco da repercussão sobre como foi a evacuação no corredor humanitário de Sumi. Enquanto isso, a Ucrânia rejeita, né, a oferta da Rússia de abrir corredores humanitários por Kiev e por Kharkiv, que passariam por Belarus e pela Rússia, né, a Belarus que é aliada da Rússia. Então a gente tem um corredor humanitário que funcionou mais ou menos, né, até porque teve um momento que houve relatos de tiros, não necessariamente no corredor, mas que foram suficientes, como a gente viu nessa entrevista que eu fiz há pouco, para paralisar a evacuação durante um tempo. Dani, uma situação bastante complicada e que o reflexo está exatamente aqui, né? São essas pessoas que compõem os mais de 2 milhões de refugiados que tentam deixar a Ucrânia ainda, tentam seguir, por exemplo, para um destino que é a Polônia, que é o país que mais vem recebendo esses refugiados. Boa, Matias. Vamos ouvir um pouco essa conversa que o Matias relatou agora para a gente. Ele falou com uma refugiada da guerra. Vamos ouvir o que ela disse para o Matias Brotero sobre essa tentativa dificílima de recomeçar, deixando absolutamente tudo, muitas vezes, inclusive, parentes para trás. So this is so terrible, actually. Again, not knowing when we're going to see them again and if they're going to be alive, because you can't, you can't know what's going to happen tomorrow. And if Russians start to bomb like our village, and the tanks would hit our house. So this is so terrible. I cried all my way until I got here. I was sitting in train and I was crying, and it's just terrible.